Então, continuando em análise combinatória, nós vamos aproveitar a pergunta do amigo Domingos e buscar uma visão geral sobre o assunto. Como nós vimos desde o início, a análise combinatória é a parte da matemática que se preocupa com a contagem do número de possibilidades. Diante disso, nós temos que pensar inicialmente na primeira pergunta. Primeiro, no agrupamento de elementos, a ordem é importante? Se a resposta for não, se a ordem não for importante, nós vamos ter uma combinação, que pode ser simples ou com repetição. Se for uma combinação simples, eu posso calcular pelos tracinhos dividido por p fatorial, ou pela fórmula. Pelos tracinhos, por exemplo, combinação simples de 5 elementos em 3 posições. Eu vou abrir o 5 em 3 posições. 5 vezes 4 vezes 3, dividido por 3 fatorial. Ou eu calculo pela fórmula, por essa fórmula aqui. E nós vimos casos de combinação simples. Quando eu escolho uma comissão para representar a empresa, um grupo para uma viagem, sorteios em loterias, etc. Casos em que a ordem não é importante e que são sem repetição, simples. Já se for uma combinação com repetição, nós vamos usar o método barra-bola, ou seja, transformá-la na permutação dos símbolos, ou usar a fórmula, essa fórmula aqui. E nós temos casos de combinação com repetição na escolha de sabores ou tipos de alimentos disponíveis e outros eventos em que eu possa repetir os elementos, mas onde a ordem não é importante. Tá? Já quando a resposta for sim, se nós temos eventos em que a ordem é importante, tais como formação de senhas, placas de automóveis, concursos, competições, nós podemos ter uma permutação ou um arranjo. Um ou outro. E o que é uma permutação? Como nós vimos, permutação é a troca dos elementos de posições. Nós podemos ter permutação simples, que vai ser n fatorial, permutação com repetição, que vai ser n fatorial dividido pelos fatoriais das repetições, permutação circular, que vai ser igual a n menos 1 fatorial, e permutação caótica, desarranjo de n elementos, que vai ser n fatorial dividido pelo número de Euler. Um desses 4 tipos. Já se nós tivermos um arranjo, ele pode ser um arranjo simples ou um arranjo com repetição. E para calcular o número de possibilidades num arranjo simples, eu abro o n em p tracinhos. Nós vimos o exemplo de uma formação de uma senha de 4 dígitos usando os 10 algarismos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Em outro vídeo, não é? Nesse caso, nós abrimos o 10 em 4 tracinhos. E vai ficar 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7. Ou eu calculo pela fórmula, que é essa fórmula aqui, ó. n fatorial dividido por n menos p fatorial. Já o número de possibilidades num arranjo com repetição vai ser sempre n elevado a p. Ou eu coloco os tracinhos também. n vezes n vezes n vezes n vezes n em p tracinhos. Essas são as formas de calcular. Tá, mas como eu diferencio um arranjo de uma permutação? Como é que eu vou diferenciar se é um arranjo ou se é uma permutação? Bom, como nós vimos no vídeo de arranjo simples, quando for simples, sem repetição, basta ver a relação entre n e p, o número de elementos e o número de posições, p. Se n for igual a p, eu tenho uma permutação simples. E se n for maior do que p, eu tenho um arranjo simples. Só que, quando for com repetição, essa comparação entre n e p não funciona. E por quê? Por que não funciona? Vamos ver. Em permutação com repetição, eu tenho que o número de elementos n não vai ser igual a p. Vamos lembrar do vídeo de permutação com repetição. No exemplo que nós vimos, permutações, ou seja, anagramas da palavra arara, onde nós tínhamos 2 letras A e R repetidas em 5 posições.
Então N é menor que P. N não é igual a P. N não vai ser igual a P na permutação com repetição. E no arranjo com repetição? No vídeo de arranjo com repetição, nós vimos que N pode ser maior que P, igual a P ou menor que P. Tanto faz. Por isso, a diferença entre permutação com repetição e arranjo com repetição não está na relação entre N e P, e sim no fato de que, na permutação com repetição, eu tenho uma troca dos elementos de posições, enquanto no arranjo com repetição, eu escolho, eu seleciono dentre os elementos aqueles que vão ocupar as posições. Conclusão: para permutação com repetição e arranjo com repetição, nós temos que analisar a situação e ver se é uma seleção ou se é uma mera troca. Raciocinar, tá bom? Então, neste vídeo nós tivemos uma visão geral das permutações, arranjos e combinações. E eu espero ter ajudado a tornar um pouco mais suave a sua jornada no estudo da análise combinatória. Se você gostou, clique em gostei e deixe o seu comentário para eu saber. Obrigado pela atenção, um forte abraço a todos e bons estudos para nós. Tchau.